sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica e no vídeo de hoje eu quero trazer um tema muito importante, muito relevante e que muitos pais aqui nos comentários do canal me perguntam, né? Márcia, o meu filho, a grande reclamação é essa: meu filho ele não amarra o sapato sozinho, meu filho não usa o banheiro sozinho, eu tenho que ficar ajudando, isso dá muito trabalho. Para falar desse assunto, que é o assunto de dar independência, a importância de dar independência para a criança com autismo, eu trouxe uma grande amiga minha aqui, a Patrícia. Ela é terapeuta ocupacional e a gente estuda junto lá na UFSCar, a gente faz análise do comportamento e ela tem bastante experiência, ela atende crianças com autismo e ela vai aqui, né, nos auxiliar como que a gente pode dar independência para as nossas crianças, tá certo? Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigada por você estar aqui com a gente, né? Queria que você contasse um pouquinho para as mães por que é importante a criança ter independência, né? Por que é importante a gente ensinar isso para as crianças? Bom, mas primeiramente agradeço o convite para a entrevista. É sempre interessante a gente poder conversar um pouquinho mais. Então vamos lá, qual que é a importância da gente favorecer a autonomia e independência para crianças, adultos, adolescentes com TEA? Toda a importância do mundo, né? Por quê? A partir do momento que a criança não consegue amarrar um cadarço, comer sozinha, ela não consegue se alimentar sozinha, se vestir, se despir sozinha, ela vai ter dificuldade para ela funcionar nos papéis ocupacionais dentro da sociedade. Então, principalmente na fase da adolescência, indo para a fase adulta, isso se torna um agravante, porque ela vai ter dificuldade de exercer o seu papel de estudante, vai ter dificuldade de exercer seu papel de cidadão, ela vai ter dificuldade para exercer seu papel de trabalhador. Então, quanto mais cedo a família entender, né, que o fato de eu ajudá-la demais ou fazer por ela demais, eu vou tornar essa pessoa, essa criança, esse adulto, uma pessoa dependente e incapaz de transitar no mundo, melhor para essa criança. Então isso precisa ser ensinado bem precoce. Uhum. E eu atendo crianças, Patrícia, lá na terapia, que elas estão com 10 anos, estão com 15 anos, elas não sabem amarrar o próprio sapato. Às vezes, para ir no banheiro, a mãe tem que estar junto e auxiliar alguma coisa. A criança até faz uma parte, mas o restante é a mãe que tem que fazer. Você, como terapeuta ocupacional, né, dentro da sua prática, como que você poderia ensinar para os pais, né, algumas técnicas de como ajudar, como ensinar essa criança, né, a fazer de maneira independente aquilo que é funcional, que ela precisa aprender a fazer na vida? A gente sabe que para poder aprender, né, o que a gente fala dentro da terapia ocupacional das atividades de vida diária e você se tornar uma pessoa autônoma, independente, eu tenho que favorecer um ambiente, um repertório grande para essa criança de oportunidades de fazer escolhas, né? Porque a autonomia, ela é a capacidade de fazer escolhas. Então lá desde bebezinho, quando a mãe começa a oferecer brinquedos, né, ela pode já sempre oferecer 2, para que a criança escolha e aproxime mais o olhar, o interesse para um ou para outro. Deixar ela pegar, deixar ela tentar manusear. O que a gente vê, o que a gente repara na clínica é assim, parece que quanto mais limitada a criança apresenta, ou menos interesse ela tem pelo brinquedo, menos os pais investem em brinquedo. Os pais não compram e deixa a criança, na verdade, com um baixo repertório de oportunidades de brincadeiras. E isso já é um grande problema, porque é no brincar que começa o desempenho da autonomia, da capacidade de fazer escolhas, e independência eu quero brincar, né, com um brinquedinho que ele é sonoro, eu tenho que, a partir do momento que eu olho, gostei, eu tenho que ir até ele e pegá-lo, e manusear, né? Então, às vezes a mãe vê que a criança só olhou, manifestou interesse, ela não aguarda o tempo da criança, ela se antecipa, vai lá e pega e já dá na mão da criança. Então isso já é um problema, né? Às vezes a angústia, a ansiedade da própria mãe, né, ou do próprio cuidador, no caso pode ser pai, vó, outra pessoa, ela se antecipa e não aguarda o tempo da criança manifestar o interesse, o desejo por um brinquedo, para ela poder fazer uma escolha, né? Às vezes as tarefas do cotidiano, a correria que a mãe se encontra, ela também vai lá tomar frente para amarrar o cadarço, ela toma frente para vestir o uniforme, ela toma frente para rapidinho higienizar, talvez quando ela terminou de evacuar no banheiro, para rapidinho ela tomar o banho porque está precisando fazer o almoço. Então assim, se ela puder
organizar melhor a rotina dela, para que ela consiga ter mais tempo, para que essa criança, no tempo dela, consiga assimilar o aprendizado e para que essa mãe também possa dar esse suporte, que no começo pode ser muito suporte, né, uma ajuda muito intensa, e ela possa também aos poucos ir tirando essa ajuda dessa criança a ponto dela conseguir sozinha fazer aquela atividade. E outro ponto que é muito comum que a gente observa na clínica é que existe uma ideia de que só pode ser feito de um único jeito. Isso é importante. Isso engessa e aí a criança não consegue fazer. Então, vamos supor, dentro da terapia ABA, né, a gente chama de encadeamento, né? Quando a gente divide a atividade em várias partes e vai ensinando pequenas partes daquela atividade para a criança desenvolver. Eu posso fazer ela no percurso regular, comum, né, da onde começa, vamos supor, amarrar o cadarço do tênis, né? Então, eu começo a atividade, né, justamente ali por talvez pegar o tênis e vestir, né, no pé. Mas o final desse processo de amarrar o cadarço, que já é só puxar o laço, né, das duas orelhinhas, quando a gente faz o lacinho no cadarço, ele também pode ser ensinado no processo inverso, do final para o começo, que a gente chama, né, de fazer de trás para frente. Então, às vezes, ensinar de uma forma que você possa acompanhar e deixar a criança, não, essa parte ela consegue fazer, ela vai fazer sozinha. Dali pra frente, ela precisa de ajuda. Eu vou pôr a minha mão por cima, vou mostrar como é que ela faz o movimento, como que ela inicia, vou guiar a mão dela, né? E vou deixar ela tentar concluir sozinha. Aos poucos eu vou tirando essa ajuda, eu vou só dando a pista verbal, ou então eu vou dando para ela só uma pista, vamos supor, de apontar um olhar ou fazer um esquema visual para que ela possa não esquecer nenhuma fase lógica do processo de atividade, a fim de promover a autonomia e independência. Mas isso demanda dos pais tempo e organização de rotina. Organização de rotina, senão, né? Senão não consegue desenvolver. E até acaba fazendo todo o processo para a criança, né? E no encadeamento é bem legal porque você deixa o último passo para a criança fazendo, depois você vai deixando o penúltimo passo até que ela faça tudo sozinha. Tudo sozinha. Por exemplo, você vai calçar meia. Dá um exemplo da calçar meia que eu achei bem legal na nossa conversa aqui. Então, dificuldade para calçar a meia, né? Vamos supor, na terapia ocupacional, quando a gente faz a análise da atividade, que dentro da intervenção ABA é chamado de encadeamento, né? A gente pega e estuda todo o movimento daquela atividade que a gente quer ensinar. Então, começaria a talvez pegar a meia e começar talvez a dar aquela puxadinha para organizar a meia para vestir no pé, certo? Então, seria pegar a meia e saber fazer aquele franzidinho para vestir, dentro da terapia ocupacional análise da atividade. No encadeamento, na visão da terapia ABA, né, da intervenção ABA, já é o contrário. Então, quer dizer, eu vou vestir já no pé da criança os dedinhos, né, o meio do pé e o calcanhar. O final, né, que ela só tem que arrumar ali no tornozelo, subir a meia, né, é onde ela vai começar. Eu vou deixar para ela fazer aquele finalzinho. Eu visto até o calcanhar e ela só vai puxar aquele finalzinho, que é o final da análise da atividade na terapia ocupacional e seria, no caso, ensinar de trás para frente dentro do encadeamento na intervenção ABA. Então, ela conseguiu? Uau, ela conseguiu. E o reforçador, depois, né? Isso, que seria o último processo. Então, qual que seria o penúltimo? O calcanhar. Então, na próxima tentativa, eu vou vestir os dedinhos, eu vou vestir o meio do pé e vou deixar o calcanhar de fora. Eu vou, mesmo que seja com ajuda total, vou ensinar a criança a vestir o calcanhar e depois subir, ela vai subir sozinha, porque ela já conseguiu independente, vai vestir sozinha o calcanhar, quer dizer, o tornozelo. O calcanhar eu dei ajuda para ela entender, ajuda total com a minha mão, para ela ensinar o movimento, guiei a mão dela, e dali do tornozelo ela fez sozinha, porque ela já consegue. Na próxima sessão, o que eu vou fazer? Lógico, depois que ela já aprendeu, eu vou, né, sem a minha ajuda, eu vou só vestir a pontinha dos dedos, e aí ela vai desenrolar pelo pé inteiro, depois o calcanhar e depois o tornozelo. Então, assim, fragmenta até que ela consiga fazer sem ajuda, né? E assim, eles aprendem muito. E quando você não ensina, gente, é muito importante isso. Eles não vão ter a oportunidade de aprender, porque isso é um treinamento que a criança tem que passar. Vou dar um exemplo prático que eu vivi, para vocês verem, né? Nós ensinamos uma criança, eu e a mãe, né? Ela a utilizar o banheiro. Então,
ela tinha vontade de ir no banheiro, a gente ensinou que ela precisava fazer no vaso, ela estava saindo, né, da fralda. E daí ela aprendeu a pedir para ir no banheiro, a manifestar a vontade de ir no banheiro, e a gente levava ela até o banheiro. Daí chegava lá, a gente tirava a calcinha dela e botava ela sentada. E fez isso, né, por um tempo. Teve um dia em que não estava presente nem a mãe e nem eu. O que ela fez? Aquilo que ela aprendeu, ela fez. Foi tão bonitinho, porque ela quis ir no banheiro, ela foi, manifestou para o pai que estava presente, que queria ir no banheiro, ele levou ela até o banheiro e ela sentou no vaso de calcinha e fez xixi na calcinha, porque ela não tinha aprendido, por não ter tido a oportunidade, né, de a gente colocar. Isso é muito importante que a Patrícia falou, gente, colocar a sua mão por cima da mão da criança, ensinar o movimento para a criança. A gente não tinha feito esse movimento dela retirar a calcinha, então ela sabia manifestar à vontade, ela sabia que tinha que ser no vaso, ela sabia até sentar, mas ela não sabia retirar a calcinha, porque não foi ensinado. Todo o processo é importante. E o encadeamento é um processo que a criança aprende até muito rápido, que você vai deixando o último passo para ela fazer. Ela aprendeu entre um passo e outro, reforço. Uau, muito bem! Você puxou a meia. Daí vai voltando até que ela faça de maneira independente. Isso é fantástico. Essa é uma dica, assim, maravilhosa, que você pode usar com seu filho em casa, mas como a Patrícia falou, demanda tempo e organização, né, Patrícia? Sim, não tem como. Se você não faz, dedicar esse tempo, né, não vamos dizer perder, tá? Dedicar esse tempo para o ensino, o que vai acontecer? O que a gente falou no começo, né? No meio social, que essa criança, ela não vai conseguir transitar de maneira funcional, independente, porque ela não consegue amar o próprio sapato, ela não consegue utilizar o banheiro na escola sozinha de maneira independente, e vai causar prejuízos para essa criança. Então, ensinar é importante, né, Patrícia? E uma coisa que a gente percebe, assim, pelas falas das mães, e que a gente como terapeuta se preocupa, assim, que enquanto é pequeno é bonitinho. É verdade, Patrícia falou tudo. Enquanto é pequeno é bonitinho, mas vai crescer, então assim, aquele cocô na fralda, aquele xixi, com um garoto de 15 anos, com pelos pubianos ali, vai ficar uma situação muito mais difícil para a mãe lidar, né? Vai ficar uma situação muito mais constrangedora para a escola, para o professor lidar e para a própria criança. Por mais que ela tenha limitações de entender o que está acontecendo ao redor, não deixa de ser uma situação vergonhosa, vexatória do mesmo jeito. Ela só não vai entender da mesma forma que a gente entende. Mas se a gente se colocar no lugar do outro, isso é importante ser ensinado no tempo certo e vai demandar tempo e comprometimento. Não tem outro jeito de uma criança se desenvolver sem que haja tempo e comprometimento, não só dos terapeutas envolvidos, mas também da família, porque só terapeuta não adianta. É o que a gente falou da generalização. Não adianta a criança vir para o meu consultório, para o seu, e conseguir fazer com a gente no nosso banheiro, se vai para casa, não consegue fazer. Seja porque a mãe não oportuniza tempo, né? Ou porque ainda a criança não conseguiu fazer a generalização de fazer esse trabalho, que se ela já faz com a gente, ela tem que fazer na escola, ela tem que fazer no banheiro do restaurante, ela tem que fazer em casa, ela tem que fazer em outros contextos. Que aí a gente vai ter certeza de que ela realmente aprendeu. Tá certo. Gente, esse vídeo é bem importante, né? Para você que tem uma criança pequena, comece esse processo de ensinar. Se essa criança passa por uma terapia ocupacional, converse com a terapeuta ocupacional ou com o terapeuta, ou que seja outro terapeuta com seu filho faça o mesmo procedimento que é feito dentro da terapia em casa. Oportunize para essa criança o direito dela. É um direito, né, que a criança tem de aprender. Ela precisa ser treinada, ela precisa ser ensinada. E se você ensinar, ela vai aprender. Tem que ter paciência, tem que ter organização para isso. Mas depois, quando a criança estiver na adolescência, você vai ver, puxa, meu filho faz tanta coisa sozinho, e quanto isso é bom. Tá certo, gente? Esse é o vídeo de hoje, é um vídeo meio rápido, mas eu tenho certeza que essas dicas você vai poder utilizar em casa. Patrícia, muito obrigada por você ter dado essa entrevista. E a Patrícia, gente, ela tem um canal também no YouTube. Eu vou linkar aqui embaixo o canal dela. Ela tem várias dicas de como você ajudar o seu filho no desfraude, vários outros passos muito importantes para dar independência e autonomia para a criança. Eu convido você a visitar o canal dela. Um beijo grande no seu coração, nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo e gratidão!